Gente, estou muito empolgado para pregar essa mensagem hoje, né? Eu acho que essa mensagem de hoje ela é muito simples, muito poderosa, muito confrontadora, transformadora. Eu acho que de todas as mensagens que nós pregamos dentro dessa série, na terra como no céu, talvez ela que é a mensagem que tenha mais fundamento daquilo que nós vivemos como igreja, como Poema. Então eu quero poder pedir a ajuda do Espírito Santo para poder me ajudar a transmitir isso para vocês, a entregar esse recado dele. E eu estou muito empolgado para aquilo que Jesus quer fazer, cara, em nosso meio. Uma das coisas que eu dou mais valor são as alianças no reino de Deus, são os amigos, são as pessoas que nós vamos construindo amizade ao longo dos anos, dos dias. E eu, gente, tenho alguns amigos em Taubaté de infância, que mesmo depois da minha conversão, eu ainda sou muito grato a eles, ainda sou muito parceiro deles, né? Alguns amigos, quando a gente se converte, sai da nossa vida, ou é Deus que tira, ou a gente fala, não dá para caminhar com essa galera, porque eu estou num outro estilo de vida. Mas existem alguns amigos em Taubaté, nós temos uma galerinha lá, que a gente cresceu junto, gente, num parquinho assim, era uma praça na rua de trás da minha casa, uma praça, tinha uns parquinhos lá, tinha uns negocinhos, e a gente cresceu ali, aquela molecada toda. E aí todo mundo foi crescendo, trabalhando, estudando, né? Alguns casaram, têm filhos. E aí ficou mais difícil para a gente se ver, a galera precisou amadurecer, então não tinha como todo mundo ficar na rua ali brincando mais, né? E aí a gente decidiu, há 14 anos atrás, resolveu fazer um churrasco uma vez por ano para se encontrar, toda essa galera. Então uma vez por ano a gente faz reuniões com esses amigos das antigas, lá de berço. E aonde é esse churrasco? É de cima da pracinha que a gente curtia lá quando era pequeno. Então a gente leva churrasqueira lá para cima da graminha, põe caixa de som, põe barraca, daí os caras levam isopor de cerveja, eu levo minhas Coca-Cola, minhas água com gás, aí os caras bebem a cerveja deles, começam a beber minha Coca-Cola, daí eu brigo com os caras. Faz 14 anos que eu estou no meio deles, pregando o evangelho. Desde a minha conversão até os dias de hoje, eu prego o evangelho para alguns deles. Alguns estão na igreja, outros não estão indo, outros nem sabem o que está fazendo na terra, mas eu estou lá, pregando o evangelho para os caras. Então eu dou muito valor, sabe, para esses meus amigos. Eu falo, Jesus, se eu estou indo para o céu, esses caras têm que ir também. E é engraçado, porque todo ano, gente, todo ano, geralmente no final de ano, eu chego lá antes de começar o churrasco. Todo mundo fala, peraí que o Xandão vai orar. Eu falei, é isso mesmo, é tudo meus coroinhas aqui agora. Fecha o olho, rapaziada. E, gente, é tão legal que a vizinhança lá, que é tudo velhinhos hoje, eles saem lá para curtir com a gente, eles lembram da gente. Tem um caminhão, gente, isso é ridículo, cara. Tem um caminhão do lixo, o lixeiro passava antigamente quando era gente pequeno. Aí o que a gente fazia? Ó, o lixo, saía todo mundo correndo, irmão, subia todo mundo em cima do caminhão e ajudava os caras a jogar lixo. E faz 14 anos que ele continua subindo no caminhão e jogando lixo dentro do caminhão. Tudo barbado, cara, 40 anos de idade, gente em cima do caminhão. E a vizinhança lá, nossa, que legal, eles são muito amigos. Então eu dou muito valor, sabe, para essas coisas. Eu dou muito valor para homens de Deus que me ajudaram na caminhada cristã até hoje. Se alguém nessa noite pode achar que eu sou um homem de Deus, irmão, foi através de homens de Deus que me forjaram, me ensinaram, me confrontaram, bateram de frente comigo quando eu queria ser um rebelde. Então eu devo a minha vida a esses caras. Eu devo toda a minha existência a muitos desses homens, porque se eu estou aqui hoje, foi porque alguém teve paciência comigo, alguém me ensinou, alguém me discipulou, alguém me enviou, alguém deu um tapinha a hora que tinha que dar e falar, cara, você está vacilando aqui, vamos mudar de vida. E o que eu quero pregar nessa noite é exatamente isso. Eu quero chamar a nossa mensagem de um reino de amigos, amém? Um reino de amigos. Num tempo que nós estamos perdendo aliança muito rápido, num tempo que nós estamos perdendo amizade muito rápido. Mas eu acredito que ao meio disso tem os remanescentes que não estão se dobrando. Os remanescentes que estão querendo mais de Cristo, mais alianças. E querido, não confunda aliança com network. O network, você se relaciona com alguém para alguém enviar você para algum lugar para você se dar bem. A aliança, irmão, é quando tudo dá errado, mas você está lá dentro. Eu e a Marcela passamos um tempo muito difícil na Poema Taubaté. Eu já contei isso lá no hotel. E aí a gente passou um tempo difícil, a gente ficou mal, entrou a pandemia, a gente sabia que Deus queria com a gente. E o Leandro nos exortando, nos ajudando de certa forma. E a
fala das pessoas eram: cara, por que vocês não saem da Poema? Por que vocês não montam um ministério para vocês, uma igreja para vocês? Vai ser tão legal, vocês vão bombar. Vocês vai lá, cara, monta um negócio para vocês. Eu falei: não, cara, não é assim. Teve pessoas famosas no Brasil que a gente tem amizade que falaram: cara, não é tempo de vocês saírem da igreja da Poema e montar uma igreja para vocês. E eu falava: não. A primeira pessoa que rachou a aliança foi Lúcifer. Eu não sou filho dele, irmão. Eu sou filho de Deus. E eu tenho uma aliança com os meus pastores. Eu tenho uma aliança com a minha igreja. Eu tenho uma aliança com as pessoas que andam comigo. E se Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida, vai ser através da Poema, através do envio. Então, em nome de Jesus, irmão, dá valor para as alianças que Deus está dando para você. São elas que no dia mau vão sustentar você. No dia bom também. Então mantenha-se debaixo da aliança, porque aqueles que têm se mantido debaixo da aliança, tem sido lugar de provisão, tem sido lugar de cuidado, de respaldo e de envio. Amém? Então abra comigo em Êxodo capítulo 19, verso 5. Está feliz ainda, irmão? E aí, varão? Come on, foguinhos, vamos lá. Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, não preciso de ninguém, eu posso fazer tudo por si só. Verso 6. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Gente, olha que incrível, hoje nesse contexto bíblico, se tornar um sacerdote não está condicionado a um só homem. Se tornar um sacerdote não está condicionado a um só pastor, a um líder, um evangelista, um pastor, um mestre, um apóstolo. Ser chamado de sacerdócio real, como diz Pedro lá na carta de 1 Pedro capítulo 2, se eu não me engano, serás uma nação santa, um sacerdócio real. Ou seja, é andar debaixo de aliança, ou seja, tudo que estava prometido para Israel lá atrás está condicionado para nós também. Então, se nós andamos debaixo dessa aliança, debaixo dessa autoridade de Deus, seremos modelo para a terra e para o mundo, por causa da aliança. Então olha que lindo, andar na aliança de Deus é andar em destaque diante de outros povos. Você já leu o Velho Testamento quando os caras iam para a guerra, irmão? Daqui a pouco alguém falava assim: meu Deus, os caras estão vindo para guerrear com a gente, porém, a arca do Deus deles está no meio deles, nós vamos perder. O simples fato de você estar debaixo da autoridade de Deus, estar debaixo de autoridade de homens, te dá autoridade também para fazer coisas incríveis. Irmão, se nós não estivermos debaixo de autoridade nesses dias, em algum momento seremos desmascarados na obra de Deus. Em algum momento seremos surpreendidos na obra de Deus. Então nós precisamos estar debaixo de autoridade. A gente precisa responder para alguém, irmão. Eu presto conta para os meus pastores, eu presto conta para minha esposa, para minha filha, para os líderes que estão aqui, para o time de diáconos que tem nessa casa. Presto conta para todo mundo, irmão. Porque a obra de Jesus não é uma obra de emancipação, eu faço sozinho, não. A gente faz de bando, irmão. A gente faz no sentido de família espiritual. Amém? Então tudo que o diabo quer é que você entenda que você não é um sacerdote. Tudo que o diabo quer que você entenda é que você fique preso a homens. Homens que falam do tipo: eu oro e acontece. Eu orei e o fogo caiu. Falou então, bichão. Bichuru, tá bom. Eu prego e as pessoas são salvas. Irmão, a gente prega tanto sobre sacerdócio. E a gente às vezes sai de um culto como esse, poderoso, cheio de Deus. A gente chega e fala: pastor, ora para o meu marido no final do culto. Você tem que orar lá para a roupa íntima dele. Irmão, que vem de gente falar para nós, ungir cueca, sutiã e um monte de coisa, você não acredita. É quase uma mandinga gospel. Unge tudo. Mas a boa notícia é que Jesus não unge coisas, amém? Ele unge pessoas. E pessoas ungidas transformam os ambientes. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Então o diabo quer que você fique de campanha, não estou falando contra campanha, mas quer que você fique aprisionado de campanha em campanha, pedindo coisas que ele já deu para você por herança. O diabo não quer que você chegue na sua casa e levante um altar, coloque um louvor lá e pregue Jesus para sua família.
Ele não quer que você saiba disso, mas Ele quer que você fique condicionado a homens. O apóstolo Paulo uma vez disse: eu sou livre de homens. Irmão, você precisa ser liberto dessa religiosidade que te aprisiona e não deixa você avançar. Se a igreja um dia falou que você tem que ser assim, assado, para aprisionar você, a igreja de Cristo nesses dias e nessa data de hoje, está liberando você para ir fazer a obra que Jesus confiou na sua mão, no nome de Jesus. Aleluia. Então diga para o seu irmão com muito carinho, para não arrumar confusão: não adianta fazer campanhas intermináveis se há falta de posicionamento. Eita! Come on, foguinhos. Vamos lá, alguém, vamos se posicionar como sacerdote, irmão. Se chegar alguém na sua casa e falar: vamos ligar para o pastor orar que as coisas aqui estão feias, fala: não, eu vou orar eu mesmo. Se o seu filho está enfermo, fala: vamos ligar lá para o cara, que o cara... Não, irmão, ora você. Agora, existem pessoas que Deus dom de cura, e beleza, a gente tem que usar elas mesmo. Está com dom de cura, irmão, né? Vamos usar o seu resto da vida, ora para curar nós. Amém? Então olha que lindo, continuando o capítulo 19, verso 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. Verso 8, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. Ahu! 318, irmão. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ahu! Se você veio hoje nessa noite procurar uma benção e fez um pacto com o Senhor, a sua palavra precisa ser mantida até o fim. O seu posicionamento precisa ser mantido até o fim. Eita, você viu aí? Então olha que lindo, duas coisas que Deus pode fazer através de uma pessoa: é alguém ser obediente a Ele e ter aliança com Ele. Tudo que Deus vai fazer, irmão, está dentro dos seus princípios, dos seus decretos e das suas alianças, amém? Deus não pode fazer nada fora da aliança. Deus não pode sustentar um relacionamento que não foi Ele que deu. Deus não pode dar algo para você se você faz um jeitinho brasileiro. Deus não tem nada a ver com os BO que a gente entra e depois joga conta para Ele pagar, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. Deus abençoa aqueles que estão debaixo da sua aliança, dos seus decretos e dos seus princípios. Amém? Então Deus não é, desculpa a expressão, irmão, mas Deus não é um Deus prostituto. Ter prazer dentro da aliança, irmão, é bom, é saudável. Mas ter prazer fora da aliança é pecado, é prostituição. E Deus não é um Deus prostituto, irmão. Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus nunca vai fazer nada fora da aliança. Olha só, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Aqui o anjo está entregando uma carta, uma palavra para a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha só, gente, uma igreja incrível, faz tudo. Versículo 4, contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Nós servimos, nós tocamos, nós abençoamos pessoas, nós andamos com pessoas, nós estamos no culto após culto, GC após GC. Vocês são incríveis, porém, vocês abandonaram o primeiro amor. A pior coisa, querido, é a igreja fazer a obra sem Cristo. A pior coisa é cuidar do mendigo sem amar ele. A pior coisa é cuidar de alguém que você não ama. Isso é piloto automático. A pior coisa é vir aqui, erguer a mão, adorar aqui a Jesus sem amá-lo de verdade. Quando a Bíblia está falando você abandonou o primeiro amor, o significado dessa palavra de abandonou é: você, igreja, separou de mim, como um casamento, como um homem se separa do seu casamento. Você teve uma quebra de aliança. Querido, Deus não está preocupado naquilo que nós estamos fazendo. Deus está preocupado se nós somos o amor da vida dele. Deus não está preocupado se você toca, se você canta, se você ora e profetiza. Deus não está preocupado com a nossa espiritualidade. Deus está preocupado com a nossa carnalidade, irmão.
irmão, se tem um coração rendido aos pés de Cristo, dizendo: eu sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso de mudança. Deus, eu quero amar você como o Senhor me amou. Deus, eu quero servir as pessoas com o amor que o Senhor colocou sobre mim. Deus, eu quero fazer a obra servindo as pessoas com o amor que o Senhor depositou sobre mim. Querido, não tem graça fazer a obra sem amar. Não tem graça, cara. Porque é só o amor que transforma as pessoas. É só o amor que defende o pecador. Todo mundo tratava Zaqueu como um cobrador de impostos. Zaqueu era procurado e zoado pelo próprio povo. Um dia Jesus está passando: Zaqueu, vamos na sua casa, vamos comer um temaki. Eu estou afim de comer um japinha, Zaqueu, vamos lá. Chama a rapaziada, vamos jogar um play, vamos entrar no PS lá, vamos jogar um fifinha, campeonatinho. Vamos, Zaqueu. E as pessoas diziam o quê? Ele entrou na casa de um pecador. O maior nível de honra que a gente pode dar para um pecador é o amor, cara. Porque quando você ama alguém que não merece, você está semeando a transformação nele. Vamos lá, alguém. Quando eu cheguei na igreja bêbado, drogado, viciado em cocaína, eu entrava na igreja, os caras me beijavam, cara. E o que é isso? Eu falava: esses caras não vão me xingar, não vão me mandar para o inferno? E eu chegava e entrava no outro dia, e os caras: que bom que você vê, irmão. Dava um beijo no meu rosto. Eu falei: meu Deus, cara. Comecei a ficar constrangido, porque o amor daquelas pessoas começou a me transformar de dentro para fora. Comecei a ficar constrangido. Então, querido, por que você ama? Porque você foi amado primeiro. É por isso que você consegue amar. Então você abandonou o primeiro amor. Volte, se arrependa. Talvez você entrou aqui hoje falando: Deus, eu estou tão zoada, minha aliança quebrou. Talvez você profetizava tanto, hoje você nem profetiza mais. Talvez você cantava muito, servia muito, hoje você nem faz mais. Talvez a sua aliança quebrou. Mas hoje é uma noite de restituição. Deixa eu te dizer isso para você. É uma noite de restituição, cara. Da aliança, da sua vida, do seu coração, da sua família. Amém, igreja? Então olha só a diferença da igreja de Corinto para a igreja de Atos. A igreja de Corinto é como a igreja de Éfeso. Era tão top, gente, uma estrutura maravilhosa. Telão de LED, banquinho, um estofadinho para você sentar, para não machucar o bumbum. Não era esse negócio que não, você senta e fica encostando aqui. Não. Se tiver calor, então você fica suando, irmão, você encosta no outro, você já faz assim. Tá com vírus, tá com Covid. Meu Deus. Então era uma igreja top, com uma estrutura top, pastores incríveis, o culto maravilhoso, tinha anjo dando rasante, voando. Você sabe da história que teve lá em Taubaté? Só tem em Taubaté umas histórias assim. Teve um culto lá que os caras falaram que a glória de Deus, gente, olha isso. Que a glória de Deus estava tão forte que tinha anjo de Ray-Ban sobrevoando a igreja. É a igreja de Corinto, cuidado, viu? Você que fica vendo no YouTube esses caras aí que ficam falando um monte de asneira aí, cuidado, viu? Você cair nessas coisas. Então a igreja de Corinto era uma igreja violenta nos dons, cara. A igreja animal de se congregar. Quem passava ali na frente falava: meu Deus, cara, essa igreja deve ter Deus. Olha o tamanho da estrutura. A gente está muito acostumado a olhar para coisas grandes e achar que Deus está fazendo algo. Irmão, se você está começando no ministério que ainda é pequeno, pode se tornar grande, mas tudo que já é grande pode ser monstro. Cuidado com a estrutura. Então era uma igreja maravilhosa. Então Paulo vem combatendo os caras: olha aqui, igreja, vocês têm que ser referência para o mundo, vocês têm que ser referência para a nação, para a cidade. Vocês são incríveis em tudo que vocês fazem, mas por fora, nos bastidores, vocês são zoados. Nos bastidores você fala mal um do outro, você julga todo mundo, vocês falam mal do irmão, da irmã, vocês falam de tudo. Então Paulo teve que combater aquilo ali para ver se Deus fazia alguma coisa através da vida de Paulo ali na igreja, ou através dos irmãos que estavam lá congregando. Agora era a igreja de Atos dos Apóstolos. Ali não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada, não tinha LED, não tinha ninguém servindo ali na porta. Mas a Bíblia diz que Deus enviava um por dia aos quais iam sendo salvos. Por quê? Alegria de coração, sinceridade do coração, mesa, partir do pão, unidade, vida na vida. Então Deus olha e fala: isso são os meus princípios. Vou enviar um por dia a quais precisam ser salvos, porque eles andam debaixo dos meus princípios. Cadê o pessoal de Campo Largo? Está aqui? Tem mais aqui de Campo Largo?
Campo Largo, Deus está fazendo algo novo em Campo Largo. Pela sinceridade de coração que vocês têm vivido lá, pela unidade, pelo pão que tem sido partido na mesa para as pessoas, pelo princípio de alegria, de amor, de serviço um pelo outro. Deus vai enviar pessoas lá, um por dia, aos quais vão sendo salvos. Eu estou declarando isso na cidade de Campo Largo, em nome de Jesus. Mantenha o coração de vocês não na estrutura, mas no Cristo ressurreto. Mantenha a alegria de vocês de pé, pois chegará o dia que vocês vão ter que fazer muita coisa para manter aquele lugar. Cara, a nossa régua de medir está muito alta nesses dias. A gente vê uma estrutura e acha que Deus está lá. Olha a igreja do pastor Paulo, o apóstolo. Ia montar a igreja, tinha que ser preso, espancado, tinha que correr de lá, tinha que fugir de lá. Paulo escreve as suas cartas, a maioria das cartas das igrejas escreve de dentro da cadeia. Quem está de fora olha, quem está de fora fica olhando, falando, como que ele pode ser pastor? Será que tem Deus? Está preso. Quem está de fora fica olhando, pensando assim, cara, mas como que essa igreja pode ter Deus? Eles não têm nem tamanho, é tão pequenininho. Como que pode? Então nossa régua está muito alta, irmão, mas está chegando um tempo que Jesus vai trazer algumas pessoas como modelo. Elas não têm nada para oferecer a não ser o próprio Cristo. Nós estamos num tempo de não queira mostrar as suas estruturas, querido. Mostre para as pessoas o tanto que você precisa de Jesus quanto elas. O sucesso do meu ministério, dessa casa e de muita gente aqui, querido, tem sido o quanto nós temos falado para pessoas. Eu preciso tanto do Cristo quanto você. Aleluia, aleluia. Eu prefiro, irmão, uma igreja com 20 pessoas, onde Jesus é o centro, do que uma 20 mil que não tem nada, só estrutura. Diga para o seu irmão assim, Deus é um pai querendo ser reconhecido. E aonde Deus é reconhecido, irmão? Na comunhão dos seus filhos, é na mesa. A igreja de Atos, o Cristo era reconhecido na mesa, Deus era reconhecido na mesa. Querido, você sabia que Jesus não foi traído na cruz? Jesus foi traído na mesa, pois a mão daquele que está em cima da mesa há de me trair. No Velho Testamento, Deus prepara uma mesa para o sacerdote. No Novo Testamento, Cristo é o próprio pão que desceu do céu. E pasmem, quando você chegar no céu, irmão, você sabia que você não vai ter culto? Deus não vai esperar você para o culto das 6? Sabia disso? E quando você chegar no culto lá no céu, não vai ter um culto para você, não vai ter banda para você não vai tocar em nada, sabia disso? Sabe que a Bíblia garante em Apocalipse? Que vai ter um banquete, vai ter uma mesa. Vai ser o maior evento da terra, o casamento das bodas do Cordeiro. O casamento do Cordeiro com a sua noiva. Então quem não conhece a mesa, não consegue compreender a mesa, não vai conseguir compreender a cruz, porque Jesus morreu na cruz para estabelecer a mesa de novo. E eu não sei porque às vezes tem pastores e líderes que não dá ceia para ninguém. A Al-Qaeda dá fuzil R-15 e ensina os caras a morrer por Alá. E nós ficamos regulando a ceia para os caras. Se a Al-Qaeda dá fuzil R-15 para os caras morrer por Alá, irmão, dá a ceia, porque o cara morrer vai morrer salvo. Então eu vejo líderes, pastores falando, não, você não pode ceiar. Você não pode fazer isso. Querido, nós não morremos na cruz por ninguém. A mesa não é nossa, não é a gente que decide quem senta e quem não senta, é Ele. Por isso que todo mundo aqui ceia. Pastor, mas eu pequei, sou pecador, pastor. Ah, não me diga, irmão. Seja bem-vindo. Pastor, eu pequei, a ceia é para quem peca mesmo, irmão. Porque a ceia é o retorno para Cristo. É quando você come da sua carne e bebe do seu sangue. Jesus disse, então vocês terão parte comigo. É na ceia. Aleluia. Mas pastor, eu tenho uma aliança com Deus. E somente com Deus. E outra, pastor, eu sou igreja na minha casa. Pastor, eu sou igreja em casa. Para ou continua, irmão? Pastor, eu sou igreja em casa, pastor. Irmão,
A gente não pode dizer que a gente é corpo de Cristo se a gente não está inserido nele. A gente não deveria falar mal da igreja se a gente não está disposto a morrer para ela. Irmão, a única parte do corpo que vive sozinho é o mãozinha do família Adams. Já viu aquela mãozinha? Já viu aquela mãozinha? Tem os irmãos que é mãozinha. Os irmãos mãozinha, pronto. Eles ficam andando sozinhos. Mas mesmo assim os mãozinha prestam conta lá pro pai lá do Adams lá. O Adams pai. E os irmãos mãozinha não querem prestar conta para ninguém. Sangue de Cristo tem poder. Então se a gente não deixar pessoas ministrarem sobre você e sobre mim, nós estamos interrompendo o crescimento que Jesus quer fazer em nós. Amém? Então tem coisa, diga para o seu irmão, tem coisa que Deus vai dar para você, irmão. Quando você se relacionar. Aleluia. Porque se Ele dá coisas antes para você, querido, você não vai querer ouvir mais ninguém. Gente, você já percebeu que você está assim, ô Xandão, Deus não fala comigo, Xandão. Estou orando, aí você vai sentar para tomar um café, o cara fala um negócio, você fala, meu Deus, Deus falou comigo. Já passaram por isso? Eu já. Fui atrás de profeta, mas quando eu fui sentar com um pequenino do staff, o cara falou um negócio, eu falei, meu Deus, Deus falou comigo. Já teve essa experiência? Se você não teve, você precisa se relacionar mais ainda, irmão. É tipo isso, você chega e fala, meu Deus, cara, eu preciso estar com alguém, preciso buscar um homem de Deus. Tem gente que chega e fala assim para mim, Xande, você pode conversar comigo um negócio? Eu falo, cara, eu não tenho esse negócio que você quer conversar, mas eu conheço uma pessoa na igreja que pode te ajudar, vai lá, converse com ela. Gente, hoje de manhã alguém falou assim para mim, acho que foi a Ana, falou, Xande, quem que faz oferta? Eu falei, não sei. Como assim? Eu falei, eu não sei, quem que é o responsável pela oferta? É o Du, com o Du, fala com o Du. Gente, a igreja ela não pode ser centralizadora, porque se é uma igreja centralizadora, ninguém cresce. Se é uma igreja pastoral, somente o pastor centraliza nele, ninguém cresce. Ninguém sai daqui, fica todo mundo debaixo da asa do pastor. Por isso que a igreja precisa ser apostólica, onde flui os 5 ministérios, para que ela cresça em unidade. E assim nós podemos ganhar pessoas, cuidar de pessoas e depois dar destino profético para as pessoas. É através dos 5 ministérios. Amém? Então Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Irmão, tem uma gíria em Taubaté que fala assim, amigo que é amigo não separa a briga, chega de voadora. É um provérbio de Taubaté. Amigo que é amigo não separa a briga, chega de voadora. Caramba, hein? Fábio Júnior. Fábio Júnior está nos visitando. Então olha que lindo, gente. O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Xandão, não preciso de ninguém, meu negócio é só com Deus, irmão. Então não é com Deus. Moisés tinha um negócio só com Deus, mas foi levantado o sogro dele para ajudar ele, Jetro, que nem crente era. Então a gente precisa de pessoas sobre nós. Olha só, Jesus quando fica chateado porque vai ser preso, a Bíblia diz que ele chega no Getsemane e vai falar com quem? Pedro, Tiago e João, com seus amigos. Vocês podem orar comigo, eu não estou bem. Vocês podem orar, vocês podem me abraçar, vocês podem ter um tempo comigo. Eu não estou bem. Irmão, se Jesus, sendo Cristo ressurreto, foi pedir ajuda, por que a gente não pede? Se a gente pedisse ajuda para os irmãos que caminham do nosso lado, as depressões estariam menores no mundo. Se a gente pedisse ajuda para as pessoas que caminham com a gente, como fala? Escritório não. Consultório estariam com menos pessoas doentes. É simplesmente o fato da gente procurar ajuda. E não querer andar sozinho, irmão. Você não é ilha para ficar sozinho. Você é corpo de Cristo, reino, sacerdócio real. Aleluia. Paulo esteve junto com os apóstolos antes dele. Foi ter tempo com Pedro antes dele se tornar um verdadeiro apóstolo. Ananias orou para que Paulo recuperasse a vista. O eunuco foi salvo quando Filipe pregou.
Ruth fortaleceu sua sogra. 2 Timóteo capítulo 1, verso 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Irmão, você precisa de alguém para orar com você. Você precisa de alguém para escutar suas mazelas. Você precisa de alguém para escutar a sua chatice. Você está muito azedinho demais. À medida que você abrir a sua boca, praticar o Tiago 5,16, o Senhor vai vir com um renovo sobre você, com um vinho novo sobre você, tirando essa amargura, essa máscara do seu coração. E aí vai acontecer o que a Bíblia diz: estou trocando o coração de vocês de pedra por um coração de carne. Vamos lá, alguém. Você precisa de alguém, cara. Você está muito azedinho, irmão. Muito chatinho. Vai andar com o Chaz para ele fazer piada para você. Só dele falar você já dá risada, porque ele tem um sotaque holandês, eu acho. Vai andar com os caras que faz piada sem graça. Irmão, quando você é de Jesus, você aceita até as piadas sem graça. Às vezes bate em nós a quinta série, sabe? Não, a galera da Poema, os pastores, é terrível, não pode se juntar. Aí a galera fala: nossa, ele só fala de Deus nas reuniões. Nada. A gente quer ser gente, irmão, a gente é feliz. Então às vezes bate a quinta série. Minha filha fez aniversário há uns 3, 4 anos atrás. Aí a Marcela fez um arco assim de bexiga, assim, um monte de colorido. Aí saí do aniversário por volta de 1 da manhã, 2 da manhã. Passei em frente da casa do Brisa, cara. Não conta pra ele. Não, eu já contei. Aí levei as bexigas lá, gente. Cheguei no portão da casa dele, pendurei aquele arco assim, ó. E fui embora. A Marcela: cara, você tem 10 anos. Falei: deixa eu ser feliz. A alegria da salvação. Estou salvo. Pendurei, fui embora, irmão. No outro dia, todo de manhã, tomando café lá na Poema, lá na lounge. Chega o Brisa. E aí, beleza? Bom dia, Brisa. Falei: ô Brisa, passei na sua casa ali ontem, cara. Ó, viu umas bexigas penduradas, o que é aquilo lá? Ele: você viu, mano? Falei: eu vi, cara. Ô Xande, eu acho que Jesus piscou pra mim. Ô, mano, quando você tá cheio de Jesus, cara, tudo fala, como diz o Bertelli, biniguelé. Tudo fala. Por isso você tem que tomar do vinho novo, pra vocês pararem de ser chatinhos. Você sabe a história da galinha de uma perna só? Você sabe? Foi coçar a cabeça e caiu? É só isso. Tá vendo? Você que riu, você tá cheio de Jesus. Eu nem olho aqui pra Marcela, porque ela faz assim pra mim, ó. Deixa eu ser feliz, gente. Amém? Amém, gente? Vamos lá? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, vai, Brunão, mas pela glória, a glória de Deus, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Querido, se você é livre, levanta a sua mão, começa a adorar com a gente aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode erguer a sua voz mais um pouquinho. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus.
Aleluia! Ei! Ah, Jesus. Aleluia. Tá menos chatinho agora. Ai, pastor, eu quero abrir o coração, mas as pessoas são esquisitas, pastor, ninguém vai querer me ouvir. Pastor, se eu falar alguma coisa para aquele irmão ali, vai dar problema. Pastor, eu venho na igreja, tem umas coisas erradas, aquele irmão anda errado. Irmão, você está muito julgador demais. Você tem que ser menos reclamão e mais intercessor, amém? Intercede mais, irmão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Por isso daqui em diante, não vamos usar mais regras humanas, quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornados cristãos, julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. E por que você não deve julgar as pessoas por regra humana, irmão? Porque senão você vai procurar defeito nela, e se você procurar defeito nela em mim, você vai achar. Se você procurar defeito em alguém, você vai achar, irmão. Só que o problema é que a gente fica julgando todo mundo, ninguém é bom o suficiente para nós. Ah, porque o irmão é aquilo, porque está passando por isso, porque aquilo, essa igreja. Tem gente que fala assim, nossa, pastor, eu fui aí na igreja, e a igreja não tem ministério e tal. Irmão, faltam uns 200 ministérios aqui. Pastor, eu entrei na Poema e tem uns probleminha na Poema, irmão. Se você quiser, né, troca ideia de problema, eu falo mais uns 80 para você. O que falta é gente disposta a ficar diante do muro de Jerusalém, irmão, com a espada na mão e reconstruindo os muros. Falta gente para falar, eu vou ajudar a reconstruir os muros. Eu não preciso de mais um falando que tem problema, a gente já sabe que tem, irmão, a gente já sabe que tem BO aqui. Você não está nem ligado, se eu falar para você, acho capaz que você nem fique mais aqui. É tanto BO. Mateus capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lembra da historinha do Davi, que ficou no Tinder a noite inteira, no Instagram, no Spotify, ouvindo Anitta e Pablo Vittar, um monte de coisa, daí ele chega lá, sai de manhã lá e dá uma cobiçadinha lá na mulher, lembra dessa história? Ficou com uma mulher que Deus deu para ele, lembra disso? Aí chega um homem chamado Natã, o profeta, levanta e fala, aí, ô Davi, tinha um senhor muito rico, muitas ovelhinhas, e tinha um pobre, quando o pobre chegou na sua casa, ele só tinha uma, e o senhor rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas que tinha e sacrificar para fazer um banquete, ele ainda pegou a do pobre. Então Davi se levanta e fala, esse cara tem que pagar com a vida, ele merece a morte, ele precisa ser restituído 4 vezes mais. Então o profeta levanta e fala, esse cara é você. Querido, cuidado com a medida que você julga as pessoas, porque a medida que nós estamos usando para julgar as pessoas, nós vamos ser sentenciados por elas também. Davi disse, ele tem que ser restituído 4 vezes mais. Quantos filhos de Davi morrem? 4. Filho de Batseba, Adonias, Absalão, tinha mais um lá, Aminon. As palavras que nós estamos sendo que nós estamos usando para julgar as pessoas, em algum momento vai ser sentenciada a nós mesmos. Quando nós ensinamos as pessoas, não roubem, mas nós roubamos. Não minta, mas a gente mente. Não faça isso que é errado, mas nós continuamos fazendo errado.
Não faça isso que você vai ter problema, mas a gente continua fazendo coisas também que dão problema. Irmão, em nome de Jesus, não brinque com a glória de Deus, cara. Não brinque com a glória de Deus. Não converse com mulher que não é sua no WhatsApp. Não converse com mulher no Instagram que não tem a ver com você. Ei, mulher, para de ficar dando likezinho e foto de homem no nome de Jesus. Tem pessoas que vão fazer despedida de solteiro. Os homens fazem despedida de solteiro e sabe o que é o prêmio dos caras? Contratar um monte de prostituta para estar na festa de despedida de solteiro. Já entra dentro do casamento cheio de demônio, depois separa e não sabe por quê. Despedida de solteiro de mulheres, contrata um monte de homens seminu para ficar dançando em cadeira, irmão, em mesa. Não brinque com a glória de Deus, cara. Em algum momento a luz de Deus vai brilhar e vai desmascarar a gente. Eu fui fazer um casamento um dia, minha amiga era cerimonialista. Ela disse assim: Xandão, eu fui fazer um casamento semana passada, você não acredita? Eu falei, o quê? A noiva estava dentro do carro para entrar para casar. O noivo sumiu, a gente foi achar ele dentro do banheiro com uma das madrinhas. Aí separa, depois de um mês, vem falar, pastor, tem demônio no meu casamento. O demônio está no homem, irmão. A pombagira está lá nele. Para a nação ser santa, os sacerdotes precisam ser santos. Para Curitiba ser santa, querido, homens de justiça vão ter que se levantar. Num tempo que ninguém quer dar a mão para ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, usam a rede social para vomitar suas almas. É nesse tempo que os homens de justiça levantam. É nesse tempo que homens que governam levantam. É nesse tempo que homens levantam para pegar outros pela mão e trazer para perto. Querido, é muito fácil as pessoas me honrarem. É fácil as pessoas honrarem a Marcelo, porque nós somos os pastores e as pessoas têm um carinho por nós. Não tem problema nisso, não é pecado. Mas eu quero ensinar para vocês algo aqui que eu tenho aprendido há 14 anos na igreja. Honrem as pessoas que estão cuidando da vida de vocês de perto. Compre um presente para o seu líder que está aguentando você por meses, as suas mazelas. Chega lá e fala, líder, quero abençoar você. Um dia no culto como esse, eu peguei todo o dinheiro que tinha na minha carteira, cara. Cheguei no Brisa e falei, Brisa, você foi meu discipulador quando eu cheguei na Poema, Mesamém, o Diego. Mesamém, você foi o meu líder de GC, eu quero honrar você com todo o dinheiro que eu tenho aqui, ó. Metade para você e metade para você. Obrigado. A honra que nós honramos, a unção que nós honramos, querido, é a unção que nós vamos receber um dia também. Então honre as pessoas que estão lado a lado com você, cara. Honre as pessoas que estão lado a lado com você, caminhando com você, te suportando. Eu sou muito grato por essa igreja. As pessoas perguntam para mim às vezes, cara, quem que é referência para você no Brasil? Eu falo, lá em Curitiba. Quem que é referência de staff? É aqueles que servem com a gente lá dia e noite. Quem que é referência para vocês de banda hoje, Xandão? Tem tanta banda incrível e famosa. Não, mano, você não viu as nossas lá. Faz milagre, velho. A nossa é milagreira ainda. Toca com corda, sem corda, guitarra. Microfone falha, a gente é milagre, irmão. A banda é milagreira. Xandão, fala um líder que está tocando as pessoas da nação. Eu falo, está lá na minha igreja. Está lá na minha igreja. Está lá no meu GC. Não existe pessoa melhor na terra que Jesus te deu, a não ser esses que estão do seu lado, irmão. Aproveita eles, talvez um dia vai acontecer o que aconteceu com a gente em Taubaté. A gente dizia por anos, um dia a gente vai se ver só em aeroporto, só em vídeo chamada, e a gente vai sentir saudade um do outro. Querido, é tanta correria para cá, para lá, é tanta igreja sendo levantada na nação, que a gente só encontra hoje através de redes sociais. Então aproveita esse tempo, cara, que a gente está juntinho aqui, ó, que vai crescer, cara. Aleluia. Agora olha só que legal outro ponto. Gente, é só na igreja que a gente honra os pecadores, é só aqui. Se entrar um bandido ali, o cara fala, quero aceitar Jesus. A gente aceita Jesus com ele, e ele fala, mas eu vou ser preso amanhã. A gente arruma uma piscina, já joga ele dentro da piscina ali, já batiza ele aqui mesmo. Pelo menos vai preso, salvo e está tudo certo. Gente, tem um amigo meu, lembrei dessa aqui agora. Eu fui orar no hospital um dia para a mãe de um amigo meu.
Eu com o Lucas Cabral, meu amigo, a gente trabalhava junto. Xandão, minha mãe vai fazer uma cirurgia, você pode ir lá orar por ela no hospital? Eu falei, vamos lá, cara. Saí no horário de almoço com ele de moto, chegamos no hospital lá, a mãe dele deitadinha assim, falei, oi, tudo bem com a senhora? Prazer. Posso orar para a senhora vai fazer uma cirurgia? Ela pode. E o meu amigo Cabral do lado aqui assim, ó. Eu comecei a orar para ela, Espírito Santo, toca nela, que não sei o que, cuida dela, babá. Daqui a pouco eu vi que o meu amigo, ele ficava assim, ó, impaciente. Eu falei, meu Deus. E eu continuei orando, no final a gente orou, glória a Deus, Deus abençoe a senhora, a gente precisa voltar a trabalhar. Quando a gente está voltando a trabalhar, o Cabral falou assim para mim, rapaz, eu falei, o que foi? Cara, a hora que você estava orando, começou a arrepiar meu braço, cara. Comecei a ficar arrepiado. Falei, e aí, Cabral? Dele, e aí que eu bati, fiz assim, não, isso aqui não é para mim não, é para minha mãe. Falei, mano, você é um safado, cara. Cachorro. Como assim, Espírito Santo te tocando, irmão? Não, mas não é para mim não, é para minha mãe. Cara, é só na igreja que acontece essas coisas, irmão. É só na igreja que a gente celebra o pecador quando entra. Olha só, Marcos capítulo 2, verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que estava na casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Olha só, o GC rolando, não tinha nem como entrar. Vieram alguns homens trazendo-lhe paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pensa, irmão, a gente aqui não tem onde colocar a gente, os caras começam a furar o teto e descer o cara. Imagina a loucura, irmão. Simplesmente porque Jesus estava lá dentro, cara. Os caras falam, não, meu amigo precisa desse Jesus, e eu vou dar um jeito para enfiar ele lá dentro. Gente, tem dias que a gente está em conferência, e aí não pode entrar na salinha lá que separaram para os pastores. Do nada brota um do, parece gnomo, sai do nada. Você fala, meu Smurf, fala, não, você saiu, irmão. Cara, eu preciso falar com você. Cara, eu preciso contar um negócio para você. Os caras fazem de tudo quando Jesus está na casa, irmão. Pensa a loucura, os caras querendo baixar o povo. E aqui nessa passagem fala dos 4 amigos. Aqui fala de um presbitério. 5 na Bíblia fala dos 5 ministérios. E aqui os 4 amigos e o 5º amigo que está machucado fazem parte de um presbitério, onde 4 pessoas ali se sentem comovidas para ajudar o amigo da maca. Isso fala de um presbitério perfeito que Deus levantou para cuidar daqueles que precisam de ajuda e nunca irá os abandonar. O Leandro chegou alguns anos atrás e falou assim para a gente, sentou com uma reunião e falou, olha, eu estou com burnout, eu dei um surto psicótico, preciso descansar. A gente se assustou, como assim, cara? Você é o pastor? Não, estou mal, preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha esposa. E ele disse assim, a partir de agora quem vai ficar com a igreja é vocês. Daí todo mundo, como assim, meu Deus? Ele falou, é vocês. Vocês são filho, eu já dei tudo que vocês precisam, agora vocês fazem acontecer. Gente, ele foi embora, se curar, ficou 6 meses. De repente a gente começou a ir para alguns lugares, os pastores falavam assim para a gente, cara, quem que ficou no lugar do Leandro? Ah, ficou um grupo de pastores. Não, tudo bem, mas quem é o responsável? O grupo de pastores. Aí eles falaram assim, não, cara, tem que ter dá um nome, não tenha um grupo de pastores. E a pergunta dos pastores era assim, mas você não tem medo, o Leandro não tem medo de rachar a igreja? E a gente, não, cara, porque é tudo filho, e filho não racha herança. Filho divide o pão, mas não racha herança. Nós não somos filhos que racham a herança. Querido, um líder com complexo de inferioridade, ele nunca vai conseguir delegar o seu ministério, porque ele tem medo que as pessoas tomem o lugar dele. Irmão, se você faz parte do ministério, e Deus te deu uma visão sobre esse ministério, não tenha medo das pessoas pegar o seu lugar, a visão foi dada para você, irmão, fica tranquilo. As pessoas não delegam as pessoas, e delegar, gente, algo para alguém, é desejar que o Senhor multiplique aquele talento. Vamos lá, alguém. Você delegar o ministério para alguém, você está desejando que o Senhor multiplique aquele talento na mão de outra pessoa. É por isso que aqui nós delegamos tudo para todo mundo. Mas o pastor, o líder, que ele tem problema com um complexo de inferioridade, ele não consegue fazer isso com ninguém, porque ele tem medo de perder o lugar. Então, para ele não perder o lugar, ele começa a pisar nas pessoas. Nós temos cuidado de um casal de pastores, e ele saiu de uma antiga igreja dele há um tempo, e falaram assim para ele, olha,
O pastor que estava aqui antes saiu daqui e teve câncer de pele. E agora vocês estão saindo, cuidado para Deus não pegar vocês. E ainda para piorar, foram e falaram para a igreja: igreja, se alguém sair, cuidado. Sabe o que é isso, irmão? Bruxaria. São homens que perderam a autoridade faz tempo e agora precisa conquistar de qualquer forma. Tem que aprisionar o povo. Sabe que geração é essa? Geração de Nimrod. É o primeiro homem na Bíblia que pegou alguém e vendeu como escravo. Beija minha mão, beija meu pé, faz tudo isso. A geração de Nimrod faz isso. São homens que estão aprisionando o povo através do medo. Ao invés de estar liberando vida nos púlpitos para as pessoas prosperarem e ter uma vida incrível com Jesus, elas estão aprisionando essas pessoas. Irmão, quem busca o primeiro lugar não entendeu o que é ainda Jesus. Quem busca o primeiro lugar na vida não entendeu quem é em Cristo. Então ele precisa ser melhor que todo mundo. Ele precisa dizer: não, aqui quem manda sou eu. Aqui quem faz sou eu. E de verdade, quero dar um conselho para todo mundo que lidera. Se nós estamos atraindo a noiva para nós, irmão, nós estamos querendo pegar o lugar do noivo. E o noivo já tem uma noiva. Um dia chegaram para João Batista e falaram: João Batista, a sua conferência animal, você está nos cartazes lá, agenda aberta 2023, cara, você está bombando, você está batizando mais do que o próprio Cristo, cara, quem que você é, mano? Fala para nós, qual é o segredo, quem você é? João Batista se levanta e diz assim: eu sou amigo do noivo. Mas você não é o noivo? Não, eu só sou o amigo dele. E o amigo do noivo se alegra quando escuta a voz do noivo. Sabe qual é o papel que eu tenho que fazer aqui, querido? E o papel da liderança dessa casa? Não fazer você, igreja, se apaixonar pelo pastor desse lugar, mas o meu papel é fazer com que você continue apaixonado por Cristo. O amigo do noivo, ele escuta o que o noivo está para falar e ele entrega para a noiva o que ela precisa ouvir. O amigo do noivo não retém ninguém. O amigo do noivo não quer a glória para si. Ele pega aquilo que ele está escutando do noivo e ele vem e diz: ei, igreja, assim diz o Senhor. Depois ele volta para o coração do noivo, recebe de Deus. Aí ele volta: ei, igreja, assim diz o Senhor. Querido, em nome de Jesus, que levante uma geração nessa noite, amigos do noivo. Aleluia. Um dia o Danduque falou assim para mim lá em Vitória. Danduque é o Jedi do Evangelho, irmão. Eu estou em Vitória, lá no Espírito Santo, estava mal. Meu pai tinha falecido ano passado, eu estava mal. Falei para Marcela: manda eu para longe daqui, eu preciso ficar com Jesus. Então estou lá, eu em Vitória. O Danduque veio olhando assim. De repente ele parou na minha frente, ele disse: e aí aquele que queima? Ali, irmão, não precisa nem falar mais nada. Eu já estava fritando assim. Aí ele segurou na minha mão assim. E ele disse: ei, quando perguntarem para você o que você está fazendo, diga para elas: eu estou queimando. Quando alguém dizer para você para onde você está indo, filho, você diga: eu estou indo queimar. Querido, eu só sou amigo do noivo. Se você se apaixonar por mim, você vai se frustrar comigo, cara. Mas se você se apaixonar por Cristo, Ele não vai decepcionar você, cara. Ele não vai te mentir para você, não vai te enganar, cara. Você tem que voltar para Jesus hoje, irmão. Você tem que voltar para dentro da aliança hoje. Cara, se você não entregou a sua vida para Jesus, você tem uma oportunidade hoje de entregar. Se apaixone pelo noivo, cara, a gente só é amigo dele. Cara, uma vantagem da gente estar numa família espiritual é que sempre a gente é blindado por todos aqueles que nos amam. Geralmente quem é casado, aí quando o marido está subindo muito a cabeça, a mulher já poda, não deixa nem ser feliz. Está subindo para a cabeça, hein? Quem que você acha que é? Ih, irmão, lá em casa é difícil, irmão. Tem dia que eu estou tão ungido, jogo benção aqui, já viu eu jogando benção aqui? Chego lá em casa, lá não tem benção, irmão. Então uma coisa que nos blinda dentro de uma família espiritual, cara, são pessoas que nos amam.
Provérbios 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha só, gente, que lindo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E aonde é isso? Dentro da igreja? É andando junto. Então a gente precisa de pessoas leais, que vão nos falar a verdade. Pessoas que irão nos confrontar, não afrontar. A afronta te paralisa, mas o confronto te dá destino. O confronto te liberta, irmão. São os confrontos, e não é gostoso receber. A gente pega mal às vezes de escutar algumas coisas, mas ele nos dá destino. Gálatas capítulo 4, verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Estou sendo sincero de coração, tornei inimigo de vocês. Não estou dando tapinha nas costas igual muitos dão. E estou dando um destino para você está pegando mal. É isso que Paulo está falando aqui. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Pois nossa exortação, gente, isso aqui é para mim, é para todo mundo. Pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Verso 5, vocês bem sabem a nossa linguagem, nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é nossa testemunha. Ou seja, irmão, existem pessoas que têm medo de confrontar homens que têm muito dinheiro, porque têm medo de perder o dízimo da igreja, que é bem forte. Temos medo de confrontar as pessoas, de pensar, ela vai sair da igreja. Se eu falar assim com ela, vai sair da igreja. Se eu falar mais isso com ela, vai pegar mal. Irmão, fala o que tem que ser falado em amor, e deixa o Espírito Santo convencer. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Irmão, uma coisa que a Poema não tem é pastor Nutella. Os caras não passam a mão na cabeça, irmão. É destino, é faquinha mesmo, ó. Tramontina. Vai viver o que você tem que viver com Deus, mas tem que ser assim. Eu lembro quando eu casei com a Marcela, depois de um tempo fui morar com a sogra, aí era terrível. Eu, a sogra, a Marcela e um cachorro do tamanho de um boi. A Marcela tinha um cachorro que dá para montar nele. Aí um dia eu briguei com a Marcela. Que atira a primeira pedra, quem nunca brigou no primeiro ano de casamento. Eu briguei com a Marcela, falei, vou embora dessa casa. Não aguento você e sua mãe. Ela, então vai. Falei, então eu fui. Fui lá no armário, peguei minhas roupas, ela já veio atrás. Não vai. Falei, mas você falou para mim agora, não vai. Falei, agora eu vou. Agora feriu minha dignidade. Irmão, saí correndo. O muro da minha sogra era um murinho assim, tinha umas telhas. Eu vim correndo, achei que eu tinha 14 anos. Achei que eu tinha 14 anos. Fui pular o muro, coloquei a mão na telha, quebrou a telha, eu caí do outro lado. Já, a Marcela abriu o portão, já levantei rapidinho para não ficar escandaloso e nem passar vergonha. Falei, vou embora. E fui embora, irmão. Falei, liga pro Leandro, liga para quem você quiser. Aí liguei para um amigo meu que estava no mundão, cara, muito louco, o Luiz. Ô Luiz, oi, vem me buscar que eu não quero mais saber de igreja, nem de casamento, nem de Jesus, de nada, vamos beber. Vamos leva eu para algum lugar aí. Ele, como assim, cara? Onde você está? Falei, eu estou aqui, perto do barril do Zé Bigode, cola aí. Ele falou, estou indo aí. Falei, irmão, agora eu vou sair vazado, vou curtir minha vida. Irmão, quando eu entrei dentro do carro, ele falou, e aí? Eu falei, cara, vamos para algum bar, vamos fazer alguma coisa, não aguento mais a Marcela. Ele falou assim, desce do meu carro. Eu falei, como assim? Ele falou, você casou, irmão, já era. Você está lascado. Falei, Luiz, você é meu amigo de muitos anos, cara, nós somos amigos de infância. Vamos sair daqui. Ele falou, já era, Xande. O tanto que eu amo você, cara, é o tanto que eu estou falando para você, volta com a sua esposa. Eu falei, é o diabo que está falando. Devolve meu amigo Luiz. Cara, aquele dia, aquele cara me deu um destino, velho. Aquele dia, aquele cara apontou a mão na minha cara e falou, você casou, já era, vai ficar com sua esposa. Meses atrás eu ligo pro meu pastor Leandro. Falo, Leandro, tô precisando de dinheirinho. Tem como você dar uma ajuda aí, cara? A igreja me ajudar aqui.
tem que pagar não sei o quê, cara. E aqui Curitiba é tipo Disney, né? Tudo caro. Ajuda eu. Tem como? Ele falou, tem como. Eu falei, acho que bom. Ele falou assim, então, tem como você ser um homem de Deus. Eu falei, como assim? Ele falou, Xandão, é muito fácil eu pegar e o dinheiro da igreja e falar, cara, pega aqui e faz isso aqui com o dinheiro. Mas deixa eu falar um negócio para o seu irmão. Você precisa se tornar ainda mais homem de Deus. Você precisa ter mais dependência, você precisa orar mais. Irmão, se Deus mandar dar aumento para o seu, eu dou. Vai depender de Jesus. Qualquer ferido na alma ia falar assim, o quê? Satanás, estou na obra, fazendo tudo, vim de Taubaté para cá. Mas a hora que ele falou aquilo, cara, me trouxe muito temor. Eu falei, meu Deus, um dos maiores destinos proféticos que eu recebi na vida foi esse agora. Vai depender de Deus. Vai orar e se tornar um homem mais de Deus. Eu falei, meu Deus. O Leandro esteve aqui há um mês atrás mais ou menos, e eu disse para ele, cara, obrigado por aquele dia você falar daquele jeito comigo. Foi um destino profético. Querido, um dia Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, nada vai acontecer com você, nada vai acontecer com o seu ministério, eu não vou deixar. Então Jesus olha para Pedro e fala, mão para trás, Satanás. Mão para trás, sai fora, você é pedra de tropeço para mim. Sabe por quê? Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento, né, de uma forma espiritual, falando, ei, você é pedra de tropeço para mim, ou seja, você quer atrapalhar o propósito que eu vim cumprir nessa terra, que é vir, morrer numa cruz, ressuscitar e salvar todas as pessoas. Você está querendo atrapalhar o meu processo, mão para trás. Agora o engraçado é que Jesus chama Judas de amigo, mas traiu. Mas Jesus chamou Judas de amigo, porque amigo, irmão, é todo aquele que te leva para a cruz. Esse cara sou eu. Amigo é todo aquele que leva você para a cruz. Amigo é todo aquele que vai falar para você, muda de vida. Amigo é todo aquele que vai falar para você, você precisa se converter, você precisa ser mais de Deus. Esses são os amigos do reino, querido. Esses são os amigos do reino. Agora, você já pensou que não é uma mãe que manda o filho para a cruz, é o pai? Gente, eu tenho uma filha de 9 anos, eu estou tentando fazer ela amadurecer um pouco mais. E muitas vezes quem atrapalha esse crescimento? A mãe. Muitas vezes a Marcela fala, ai, tadinha. E eu falo, vai, deixa ela fazer, se virar. Ai, amor. Quem é da época do mertiolate aqui? Tem alguém aqui? Você é velho. Se você é da serra, você é velho. O mertiolate, para quem não sabe, eu fui estudar a composição dele. Ele foi criado no Hades, com uma pitada de enxofre. Você lembra disso quando sua mãe colocava no seu joelho? Derretia o osso, o músculo. Quase tem que fazer um transplante de rótula de joelho. Você lembra desse demônio? Cara, hoje as mães e os pais colocam açúcar no machucado. Na época era veneno que meu pai colocava. Gente, uma vez eu invadi o vizinho do telhado, a casa do vizinho, subi no telhado. Aí o vizinho falou assim, eu vou te matar, sai daí. Eu saí correndo no telhado do vizinho, cara. Afundou o telhado assim, em cima da garagem dele. Eu fiquei com os pezinhos balançando, afundei. Parou aqui na cintura. Aí ele olhou assim, de baixo para cima, assim. Agora eu vou te matar. Eu falei, o quê? Não sei de onde arranquei força, pulei, cara. Saí correndo, quebrei umas 200 telhas, pulei na minha casa. Aí minha mãe foi lá falar com o vizinho para pagar as telhas que eu tinha quebrado. Aí minha mãe olhou e falou, meu Deus, leva para o hospital, irmão. Abriu um rasgo aqui, ó. Aquele monte de sangue. Aí minha mãe, meu Deus, leva para o hospital. Meu pai, não é nada. O meu pai, pega o sal. Falei, pai, o que você vai fazer, pai? Meu pai veio com um punhado de sal assim, não é nada. Nunca me levou para o hospital. Eu tenho o rasgo até hoje aqui, ó. É as marcas do evangelho. O meu pai, um dia eu era pequenininho, piazinho. Eu tinha um brinquedinho, eu estava de meia. Meu pai falou assim, pega uma faca para mim para abrir seu brinquedo. Aí eu tô lá, irmão. Vem com a faquinha. Pai, a faquinha, escorreguei, caminhei no pé. A faca entrou aqui na minha boca. Ó. Bum. Meu pai olhou. Animal. Pegou um papel desse aqui, irmão. Me levou para a escola e falou, põe na boca até parar de sangrar.
Quando a minha mãe chegou às 6 horas da tarde para me buscar, eu estava com o mesmo papel aqui, ó. A minha mãe, pelo amor de Deus, que é isso? Falei, mãe, caí com uma faca na boca. A minha mãe, meu Deus, cara, podia furar o olho e entrar na sua cara. Falei, mãe, o que seu pai fez? Falei, tá aqui. Que negócio. Irmão, o piá cai no chão, o pai fala, ô cabeçudo, levanta. Do chão não passa. A mãe pega no colo, meu filho, machucou. Aí você olha, tem um raladinho. É essa geração Nutella, irmão. Vocês têm que voltar o mertiolate. Tem uns irmãos que tem que jogar o pote neles, assim, ó. Um dia Jesus está num GCzão pregando, daqui a pouco vem a mãe dele, dando carteirada. Oi, tudo bem? Boa noite, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Sou a mãe de Jesus, diga para ele que eu cheguei para a conferência. Aí de repente alguém chega, Jesus, sua mãe está lá fora, lá. Aí Jesus fala assim, diga para minha mãe, que a minha família é quem faz a vontade do meu pai. Porque a mãe não deixa o filho para a cruz, mas o pai deixa. É muito fácil, muitas pessoas daqui, cara, procuram a Marcela, porque a Marcela é mãe. Pastor, posso conversar? A Marcela, querido, vamos, o que você precisa? Precisa de um milagrinho? Vamos orar. Elas vêm falar comigo, pastor, posso orar? Eu falo, demorou, o que é? Vamos orar. Em nome de Jesus, seja curado, restaurado. Aí, ó, tá vendo? Mentira. Tá vendo? Já entregou o ministério dela. Mentira. Mentira, meu amor. Agora você vai falar com o pai, irmão. O pai dá destino, velho. O pai fala que você tem que amadurecer e crescer, irmão, para você ser gente na vida. Querido, não espere de uma igreja paternal e apostólica que passe a mão na sua cabeça. Nós não vamos passar, mas também não vamos perder a sua alma. Nós vamos dar destino profético para você, para viver as coisas incríveis que Jesus separou somente para você, para a sua casa, para o seu chamado, irmão, em nome de Jesus, aleluia. E eu quero encerrar nesse momento. Está feliz ainda, gente? Eu quero encerrar. Deuteronômio capítulo 29, verso 12. Queridos, Deuteronômio capítulo 29, verso 12. É uma palavra do Senhor para nós. Olha só, gente, escute isso. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar ela no celular, coloque em Deuteronômio capítulo 29, verso 12. Vocês estão aqui presentes. Olha só, a igreja. É para nós isso, tá? Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. A aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, aleluia, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento, somente com vocês, verso 15, somente com vocês que estão aqui conosco, na presença do nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Existe um comprometimento de Deus, de uma aliança nessa noite, com todos que estão presentes aqui, e até mesmo para aqueles que ainda não chegaram aqui. Eles só precisam chegar, eles só precisam ir para o seu GC um dia e falar: eu quero o Cristo que vocês estão vivendo aqui. Semana passada um jovem me procurou aqui no final do culto. Ele disse assim: Xandão, faz 2 cultos que vocês não fazem apelo, e como vocês não fizeram hoje de novo, eu estou vindo aqui para você orar por mim, porque eu quero hoje restituir a minha vida com Cristo. Você pode orar? Teve uma aliança com o povo, mas alguém que chegou foi feita uma aliança também.
Existe lugar para todo mundo na mesa. João capítulo 1, verso 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Querido, nós não éramos dignos dessa aliança de Cristo. Jesus não veio por causa de mim e de você, irmão. Ele veio por causa de um outro povo. Mas como esse povo rejeitou, não quis aliança, não quis amizade, não quis contato, sobrou para nós. Nós somos privilegiados de estar debaixo da aliança de Deus e da graça de Deus. Não trate a graça de Deus como desprezível. A graça de Deus é poderosa para salvar, restituir e te fazer inserir no reino de Deus. A graça você pode vir do jeito que você está, irmão, mas o reino, para você entrar nele, você vai ter que nascer de novo. Vai custar a sua vida. Quantos nessa noite estão dispostos a liberar a sua própria vida para ter somente a vida de Cristo? É uma aliança que Deus quer fazer com a gente nessa noite, querido. João 6, verso 56, eu encerro. Todo que come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aliança. Você em mim e eu em você. Aliança. Querido, eu não sei se você precisa renovar os seus votos com o Senhor. Eu não sei se você precisa se converter nessa noite. Eu não sei se você precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Mas eu sei que a aliança está disponível para todo mundo aqui, irmão. A graça de Deus está disponível para todo mundo. Não importa o que você fez anos atrás, meses atrás, semanas ou horas atrás. A graça de Deus é poderosa para te inserir no corpo novamente. A graça de Deus é inserir dentro da igreja novamente, dos planos de Deus e da aliança de Deus. Feche seus olhos comigo. O que precisa restituir na sua vida hoje, irmão? Fim da aliança com Jesus nessa noite. O que você precisa fazer para que Deus comece a operar poderosamente na sua vida de novo? Fim da aliança de novo na sua vida, querido. Não é vergonha voltar para Cristo. É vergonha para o diabo, porque perdeu mais uma vez. Mas é vida de Deus correndo em nós, quando a gente diz: Senhor, renova os pactos comigo. Renova o ministério, o chamado, renova os meus sonhos, renova o meu coração, renova o meu casamento. Querido, eu quero declarar falência aqui sobre problemas no casamento. O maior milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Quando Jesus troca a água em vinho, o vinho significa alegria. Eu quero declarar sobre os casamentos aqui um tempo de vinho novo, restauração conjugal, restauração da intimidade do casal, em nome de Jesus. Que o vinho de Deus venha correr sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o relacionamento com os seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.